44, 16 ao 34. Vamos abrir lá. A gente vai se concentrar na segunda parte desse texto, mas como ideia nós vamos pegar o texto inteiro para a nossa mensagem. Faltam apenas 5 capítulos para terminarmos Gênesis, hein, irmãos? Pararam para pensar nisso? 5 capítulos apenas, olha que bom. Gênesis 44, 16 até o 34. Diz assim a palavra do Senhor. Judá respondeu: o que é que diremos ao meu Senhor? O que falaremos? Como nos justificaremos? Deus descobriu a maldade de seus servos. Seremos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele na mão de quem a taça foi encontrada. Verso 17. Disse José: longe de mim fazer isso. O homem na mão de quem a taça foi achada será meu escravo. Porém vocês outros podem subir em paz para o vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, eu peço que te deixes o seu servo dizer uma palavra aos ouvidos do seu senhor, e que a tua ira não se acenda contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai, já idoso, e há um filho da sua velhice, um menino pequeno, cujo irmão está morto. Ele é o único que ficou da sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-o para mim, para que os meus olhos o vejam. E quando respondemos a meu senhor: o menino não pode deixar o pai, pois esse morreria se ele o deixasse, tu respondeste a teus servos: se o vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. Então subimos a meu pai, teu servo, e lhe dissemos as palavras de meu senhor. E nosso pai disse: retornem, comprem-nos um pouco de mantimento. Mas nós lhe respondemos: não podemos descer. Mas se nosso irmão mais novo for convosco, desceremos. Pois se o nosso irmão mais novo não estiver conosco, não poderemos ver a face do homem. Então meu pai, o teu servo, nos disse: saibam que a minha mulher me deu 2 filhos. Um saiu de minha casa, e eu disse: certamente foi despedaçado, e nunca mais o vi. E também me tirardes, este a lhe acontecer algum desastre, fareis os meus cabelos brancos descer com tristeza ao túmulo. Portanto, se eu voltar ao meu pai, teu servo, sem levar conosco o menino, porque sua alma está ligada a ele, acontecerá que ele morrerá, quando vir que o menino não voltou. Os seus servos farão os cabelos brancos de nosso pai, teu servo, descer com tristeza ao túmulo. Porque teu servo ficou responsável pelo menino diante de meu pai, dizendo: para sempre serei culpado diante de meu pai, se não o trouxer de volta a ti. Agora, peço-te que teu servo fique como escravo de meu senhor em lugar do menino, e deixe o menino subir com os seus irmãos. Pois como subirei a meu pai, se o menino não for comigo? Eu não quero ver o mal que sobrevirá a meu pai. Até aí. Irmãos, o título da mensagem hoje é José versus Judá. Esse é o título da mensagem essa manhã. José versus Judá. Nós temos um embate, nós temos uma luta, nós temos um combate entre os dois, José e Judá. De um lado José e do outro lado Judá. José como símbolo de bondade, Judá como um símbolo de perversidade. E eu escolhi esse título de versos porque a gente sabe que todos nós... Deixa eu apenas tomar uma água.
Eu escolhi esse tipo de versos porque não é novidade que a gente vive em um mundo hostil. As pessoas, elas estão acostumadas a se tratarem como inimigas. As multidões pagam para ver inimigos brigando. A rivalidade dá lucro. É ou não é? São Paulo versus Corinthians. Vanderlei Silva versus Sonnen. E por que é assim? Porque o homem se perdeu com a queda. Lá no Jardim do Éden, quando nós pecamos contra Deus, nós fomos também separados do nosso semelhante. Basta ver o jeito que Adão culpa Eva. Não, Senhor, a culpa é dela. Foi separado dela emocionalmente e espiritualmente. E aí Deus chega para ele e fala: olha, a partir de agora, porque vocês pecaram, a maldição é que o seu desejo vai ser contra o do seu marido. Um contra o outro. Há uma ruptura, há uma separação. E por conta disso é que as pessoas vivem como inimigas no mundo de hoje. A gente foi separado uns dos outros. E é por isso que existe escravidão, é por isso que existem guerras, é por isso que existem processos judiciais. Processo judicial é um contra o outro. E os advogados lucram um pouco com isso. Em um mundo como o nosso, o cristão ele pode ficar confuso e pensar que ele deve tratar o próximo, que ele deve tratar os outros como as pessoas geralmente fazem, como as gentes do mundo geralmente tratam. E a gente vai ver que um cristão não deve fazer isso. Nós vamos perceber qual é a conduta que um cristão deve ter diante dos seus inimigos. E quais são as armas que ele utiliza para a vitória. Eu acho que esse texto ele deixa muito claro essa faceta de inimizade que aconteceu lá na queda e como José tratou o seu, entre aspas, inimigo. O que está acontecendo nesse texto? Os irmãos de José haviam ido para o Egito em busca de comida. Lá chegando eles se deparam com o irmão. Não reconhecem que é o irmão, porque décadas se passaram, mas José estava ali, em um cargo de proeminência, em um cargo de autoridade. Ele era governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso de todo aquele país, o primeiro apenas o faraó. E José os reconhece, vê que eles se ajoelham diante dele, cumprindo uma profecia que Deus deu para ele quando era criança. E ele começa a manipular aqueles irmãos para descobrir algumas verdades. Ele quer saber se o caçula, Benjamim, legítimo filho do seu pai e da sua mãe Raquel, os demais filhos eram apenas por parte de pai, os demais irmãos apenas por parte de Jacó, sendo que o único por parte de mãe e pai era Benjamim, o caçulinha. E ele queria saber se o caçula estava bem. Ele queria saber se os irmãos mais velhos também não haviam tratado o caçula como tinham tratado. Se ele estava bem. E por isso ele joga um pouco com eles. Ele fala: olha, vocês são espiões. Para mim todos vocês aqui são espiões. Vocês querem ver a prosperidade do Egito para avisar lá os nativos da terra de vocês e vir roubar e vir fazer guerra aqui no nosso país, porque nós somos a única nação que ainda tem comida. E aí os irmãos de José prontamente: não, meu senhor, pelo amor de Deus, nós temos um pai, nós temos um irmãozinho, nós apenas viemos aqui comprar comida para poder sobreviver. E aí José, de maneira mascarada como governador, se apresentando para eles, a Bíblia nos conta que até há um intérprete entre eles, entre José e os demais irmãos, para que o papel dele ficasse bem caracterizado, para que não reconhecessem. Ele faz o seguinte: vou prender um dos mais velhos aqui, eu vou prender Simeão, e vocês voltam para a terra de vocês com comida e vocês não precisam pagar nada. Vou dar a prata e o ouro de vocês. E aí vocês vão retornar com o irmão caçula. Porque quando vocês trouxerem o irmão caçula, eu vou ter a certeza de que vocês não são espiões. E que vocês não estão mentindo. E assim foi.
Os irmãos de José voltaram para o seu pai Jacó, contaram a história. Jacó foi relutante, de pronto disse: não, vocês não vão descer com caçula. Perdi José, e se acontecer alguma coisa com esse menino, eu vou descer triste à sepultura. Eu vou descer como morto, se eu não morrer antes, não vou deixar vocês fazerem isso. Mas a comida acabou. Eles se viram em uma situação onde eles necessitavam voltar para o Egito. Judá convenceu então o pai dele a deixar levar Benjamim e falou que daria a vida dos seus próprios filhos, daria a sua própria vida. Exagerou, colocou condições caso não trouxesse Benjamim de volta. E sobre toda essa argumentação e briga e discussão, Jacó deixa finalmente o caçula Benjamim ir, dá alguns incensos aromáticos, alguns presentes e permite que eles partam. Os irmãos de José chegam no Egito novamente. José percebe que Benjamim está bem, José percebe que Benjamim está íntegro e chora e se emociona. E fala, e pensa, arrasou-se consigo mesmo: apesar de terem me tratado mal, não trataram o caçulinha mal. Fizeram bem a ele. Esse é o resumo da história. Mas José deixa com que eles partam de volta para o Egito com comida. E de maneira secreta coloca também uma taça de prata, que ele mesmo bebia, era uma taça evidente, na bagagem de Benjamim. Ele não queria só ver se o irmão não era rejeitado. Ele também queria ver se o irmão era amado. Ele queria ver se o irmão era considerado pelos demais. Então ele arma essa arapuca do bem, vamos dizer assim, para poder ver se o irmão caçula era considerado pelos seus, de uma forma como ele mesmo não havia sido. Esse é o resumo. Mas se a gente olhar atentamente para essa cena, a gente vai ver dois momentos de grande emoção por parte de José. O primeiro deles acontece quando os irmãos foram presos e declararam que estavam sendo presos porque eles tinham vendido o irmão José como escravo. Percebam que eles não culpam as outras atrocidades que eles fizeram. Os irmãos de José eram sanguinários. Certa vez eles invadiram uma cidade inteira à noite, enquanto os homens estavam se recuperando de uma cirurgia na sua genitália, e mataram todos os habitantes daquela cidade. Judá era um homem bravo, um homem sanguinário, que foi capaz de ameaçar de morte a própria nora. E o seu apetite sexual era tão grande que ele teve relações com ela sem perceber que era ela. E em nenhuma dessas circunstâncias eles culparam e disseram: nós estamos sendo presos por conta do que aconteceu na cidade. Ou Judá dizer: olha, eu estou passando por isso por conta do que eu fiz contra a minha nora. Nada disso. Eles disseram: nós estamos presos por conta daquilo que a gente fez com José. A gente está preso porque a gente vendeu ele como escravo. Mostrando o quê? Mostrando remorso, culpa, dor. E a Bíblia narra que quando José viu aquela cena, viu que aquele remorso, que a culpa havia caído sobre eles, ele se condói em emoção e ele sai e vai chorar. Talvez ele esteja pensando: os meus irmãos se sentem culpados pelo que fizeram comigo. E o outro grande momento de emoção foi quando ele viu o caçula vivo. Aquilo mexeu profundamente com ele. Saber que o caçula estava sendo bem tratado, porque ele não queria que acontecesse com o menino o que aconteceu com ele. Ele meio que se projetou na vida daquele caçula, ele meio que se colocou no lugar dele. Não quero que ele passe pelo que eu passei, não quero que ele sofra como eu sofri.
os lamentos de José, as suas angústias, os seus choros ali sozinho, meio que se retirando de perto dos irmãos enquanto armava toda aquela cilada do bem, mostram o quanto ter sido vendido como escravo mexeu na sua estrutura emocional. O quanto aquilo marcou. Eu não sou da área da saúde mental. E nem quero fazer uma leitura psicológica do texto. Mas eu creio que se um psicólogo ou alguém da área estivesse entre nós, ele poderia dizer com propriedade o quanto ser vendido como escravo por parte dos seus familiares é traumático na vida de alguém. É algo que marca. E os eventos não terminam aí. Ao se despedir de todos, José então pega a taça de prata e coloca na bagagem de Benjamim. E deixa com que eles partam. Eles almoçam ali, a verdade, o que vocês estavam falando era realmente verídico. Realmente verídico, né? O que vocês estavam falando era verídico. Realmente, vocês não são espiões, vocês vieram comprar comida, podem ir embora em paz. E a taça estava ali, na bagagem de Benjamim. José manda os seus soldados irem até lá e diz, olha, vasculhem a bagagem de todos. E acharam a taça ali, bem colocada, confortavelmente, na bagagem de Benjamim. É aí que acontece essa cena que a gente vê isso. Que a gente vê essa passagem. Por que ele faz isso? Qual é o seu objetivo? Novamente, não bastava ver que o irmão não era maltratado. Ele também queria perceber se o irmão era amado. E nada demonstra mais o amor que se sente por alguém, ou que se tem por alguém, do que o sacrifício. E parece que dentre todos os irmãos, os olhos de José se fixaram em Judá. Por que Judá? Porque Judá é o mentor, o líder. Foi de Judá a ideia de vender José como escravo. José ouviu isso. Vemos mais adiante que a maldade de Judá não parou ali. Ele tem relações com a própria nora, como eu disse. Havia uma questão mal resolvida de família entre José e Judá. Particularmente entre os dois. E José queria ver se Judá era capaz agora de mudar sua conduta, de ter um amor sacrificial. Olha só o que diz o verso número 16. A última parte. Judá agora diante de José, tudo aquilo já havia acontecido, a taça é encontrada. Judá diz, olha, nós seremos escravos do meu Senhor, tanto nós, como aquele na mão de quem a taça foi achada. Ninguém espera misericórdia. Isso porque no mundo ninguém tem misericórdia de ninguém. Não se espera hoje no mundo que o chefe perdoe os erros dos funcionários. Não se espera que a concorrência tenha misericórdia do concorrente. Não se espera que os Estados Unidos tenham misericórdia da Coreia do Norte. Não se espera que o bandido tenha misericórdia de você. Esse sentimento de Judá, de não esperar misericórdia por parte de José, é atual. Agora o governador viu que um de nós roubou, apenas um de nós roubou a taça. Mas agora que o governador viu isso, todos nós seremos feitos escravos. Não era nem justo a pena ultrapassar a pessoa que cometeu o crime. Mas Judá não estava esperando misericórdia. Judá estava esperando crueldade. Não vai haver misericórdia, pensava ele. Que direito eu tenho de querer misericórdia? Eu não tive misericórdia de José quando vendi como escravo.
Eu não tive misericórdia dos meus inimigos. Eu não tive nem ao menos misericórdia da minha própria nora. O homem que não teve misericórdia de ninguém, a sua história de vida evidenciava isso. Como é que ele iria esperar misericórdia da parte do governador? Em um mundo, irmãos, em que ninguém age com misericórdia, quem espera misericórdia? Ninguém. Surpreendentemente, o governador lhes dá um toque de graça. Quer dizer, José, no intento de ver se eles se sacrificariam por Benjamim, perceber se Benjamim era amado pelos seus irmãos, ele é justo para com todos. Ele diz, não, eu vou ser justo, longe de mim fazer tal coisa. Não, Judá, não exagera não vou pegar todos vocês como escravos. Só quem foi pego com a taça na mão será meu escravo. Ou seja, só Benjamim, só o caçula. José, escondido como governador, ele incorpora ali a justiça. Porque é assim que o mundo lá fora age, com justiça. Bom, tudo bem que na terra do fórum privilegiado, na terra da corrupção, é meio difícil chegar aqui para você essa manhã e falar que o mundo lá fora age com justiça. Mas na teoria, o mundo age com justiça, ou cada um faz a sua própria justiça, ou chama aquilo de justiça, enfim. No mundo tem muita gente que aponta o dedo e fala, olha, ele merece. Ele está nessa condição, ele está nessa situação porque ele merece. E quem está da outra ponta da corda, também às vezes tem um toque de consciência. Não é todos, mas alguns têm um toque de consciência e olha para si e diz, eu mereço. Eu estou nessa circunstância porque eu mereço. Eu traí, eu mereço o divórcio. Eu cometi o crime, eu mereço a cadeia. Eu não estudei, eu mereço o pior da terra. Quem está do outro lado da corda, às vezes tem esse ataque de eu mereço, como Judá teve. O cristão, no entanto, irmãos, ele tem o dever de lembrar que ele não é tratado por Deus da maneira que ele merece. Ele nunca foi e nunca vai ser tratado por Deus da forma que ele merece. E é disso que você tem que se lembrar quando estiver lidando com os seus inimigos. Tendo em vista que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não é contra seres humanos. Por isso os nossos inimigos aqui estão todos entre aspas. Talvez existam pessoas que se considerem suas inimigas. Mas você jamais, em hipótese alguma, pode se considerar inimigo delas. Ah, pastor, mas e se o Brasil declarar guerra contra a Nicarágua, ou declarar guerra contra a Venezuela? Pode ser que o governo, pode ser que o presidente, pode ser que essa nação, de maneira representativa, esteja declarando guerra. Mas nós, pessoalmente, particularmente, não podemos olhar o outro ser humano como nosso inimigo. Se nós temos inimigos, são inimigos espirituais. São os demônios, são as potestades, é contra eles que nós estamos lutando. E muitos podem se levantar essa manhã aqui e dizer, pastor, eu não sou inimigo de ninguém. Pelo contrário, eu até prego o evangelho para os meus inimigos. O senhor veja só, o quanto eu sou bondoso, o quanto eu sou espiritual, que eu até prego o evangelho para os meus inimigos. Isso é bom diante de Deus. Porque afinal de contas, nós temos no finalzinho da maioria dos evangelhos a palavra, olha, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho é obrigação.
Nós temos que pregar para todos, para os amigos e para os inimigos. A pergunta não é se você prega o Evangelho. Eu espero que todo mundo aqui já tenha se convencido da importância de pregar o Evangelho e faça isso diariamente. Essa não é a pergunta. A pergunta mais difícil é: você encarna o Evangelho? Você encarna o Evangelho? Você incorpora o Evangelho? O interioriza? Essa é a pergunta. Porque o Evangelho é a mensagem encarnada em Cristo Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados para que a gente pudesse ter vida. E assim como Ele encarnou essa mensagem, a gente também deve encarná-la. Você deve ser misericordioso com o próximo, como Cristo foi misericordioso com você e te livrou do inferno. Você deve ser gracioso como Deus foi gracioso com você e é gracioso com você ao lhe revelar o seu Filho. Ter a oportunidade, ter todas as armas que você tem na mão para poder se vingar ou para poder fazer justiça e encarnar o Evangelho. Essa é a vontade de Deus. Ao invés de vingança, perdão. E o mundo precisa ver, irmãos, uma mensagem encarnada na vida dos cristãos. A geração Y, que é a geração atual, ela é especificamente visual. Nós estamos na era do visual. Até é estranho vocês virem domingo de manhã para ver alguém falar. E mesmo eu falando, muitos ainda visualizam a mensagem. É uma característica dessa era, desse tempo. As pessoas são visuais. É por isso que o cinema está em alta, e eu gosto. É por isso que as artes visuais estão na moda. É por isso que a estética nunca foi tão importante como é hoje. É popular. Então essa geração para a qual nós estamos pregando é uma geração que especificamente precisa ver uma mensagem encarnada na vida dos cristãos. E essa é a diferença entre o Evangelho e todas as filosofias do mundo. Eu quero lembrar você aqui essa manhã. Nós não temos uma mensagem para pregar, isso é religião. É a nossa mensagem que nos tem. É Cristo que nos tem. Nos tem por inteiro, nos tem a tal ponto que nós estamos transbordando dele, de quem ele é. Não só pregamos a mensagem, temos que pregar, mas também incorporamos a mensagem. Também vivemos a mensagem. Esteja disposto a orar pelos seus inimigos. Esteja disposto a perdoá-los. É isso que Jesus deixou como legado, é isso que você tem que fazer. O texto continua. Judá suplica que José tenha misericórdia do seu irmão Benjamim. Ele usa os seus argumentos para convencer o governador que o seu pai Jacó ama muito o irmão caçula e que vai morrer amargurado e triste se não o levar de volta. E ele conclui dizendo aqui no verso de número 33: agora eu peço que o teu servo, que Judá, aquele que vendeu José como escravo, aquele que matou um monte de gente naquela cidade, aquele homem sanguinário, agora Judá pede diante do governador, até então não revelado governador José: olha, que eu fique como escravo do meu senhor em lugar do menino, e deixa o menino subir com meu irmão. Judá fala isso.
A gente espera uma atitude dessa de alguém como José, mas de alguém tão sanguinário quanto Judá. Não, pastor, mas ele deu a sua palavra. Tudo bem, ele deu a sua palavra. Mas ele já tinha um exemplo de enganador que era o pai dele. Ele já tinha feito atrocidades. Mais uma para contra, irmão. Qual era a dificuldade que Judá teria de chegar para o pai e falar: ó, pai, eu dei minha palavra, mas Benjamim roubou a taça do governador lá. E também não dá, né? Qual era a dificuldade? É por isso que quando eu olho para o verso de número 33, eu acho que a gente está vendo aqui uma flor que nasceu no meio do asfalto. A gente está vendo algo que não é comum, a gente está vendo algo sobrenatural. Porque o amor sacrificial, incorporar na vida de alguém que é convertido como José, é uma coisa, é esperado. É o que a gente pensa que um convertido faria. Mas o amor sacrificial incorporar na vida de alguém tão sanguinário e tão bandido quanto Judá é algo que só pode vir do próprio Deus. Deus de alguma forma estava trabalhando no coração de Judá. Eu não estou dizendo que ele se converteu, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que Deus também trabalha no coração dos vilões. Nós não podemos esquecer que Deus ele regula todas as boas atitudes das pessoas do mundo inteiro. Sejam elas convertidas ou não. E Deus se revela às pessoas de duro coração, como Judá. Essa é a esperança do cristão, que a nossa mensagem é uma mensagem sobrenatural. Deus se revela aos piores tipos de gente. Deus se revela tanto às piores pessoas que existem, que o fato é que você está aqui essa manhã. Ou eu tenho que te lembrar que você também há pouco tempo atrás estava do outro lado. Inimigo de Deus. E Ele te tornou filho. E Ele te tornou filha. Então nada é impossível. E dentro de todo esse texto que nós vimos, como um cristão deve tratar os seus inimigos? Qual deve ser a sua conduta? Primeira, arquitete planos para demonstrar a graça. José fez todo esse processo. Vai e vem, coloca a taça, tira a taça, vocês são espiões, deixa o Simeão, leva. Ele arquitetou todo esse plano para demonstrar a graça de Deus. Eu estou em paz com vocês, ainda que vocês tenham me feito mal. Essa era a mensagem que José estava proclamando. Isso é o Evangelho. Eu estou em paz com vocês, ainda que vocês tenham me feito mal. Em um mundo que arma ciladas para tomar o lugar do outro, em um mundo que arma ciladas para poder fazer com que o outro fique mal, para queimar o filme do outro, fazer com que ele fique bem, fazer com que ele seja notado. Por que os cristãos não podem ser aqueles que armam verdadeiras ciladas para demonstrar a graça de Deus? Paga o almoço do seu colega que falou mal de você. Prega para ele o Evangelho. Toca no assunto e fala para ele: olha, eu quero te dizer que você errou comigo, mas eu não tenho nada contra você. Eu te perdoo. Ainda que você não tenha perdido o perdão, eu te perdoo. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Arma uma situação com o teu chefe vai falar mal de alguém, vai falar: mas eu não gosto do fulano. E aí você fala: olha, chefe, o senhor pode até não gostar do fulano, mas ele é bom profissional e a gente precisa aprender a separar as coisas. Em um mundo onde todo mundo está armando cilada para ver o outro mal, por que a gente não faz o caminho inverso? Por que a gente não faz um pouco como José fez? É uma forma de encarnar a mensagem. Número 2. Não só arquitete planos para demonstrar graça, mas também se interesse por eles.
É assim que você tem que tratar os seus inimigos. José, por vezes, para e ouve os seus irmãos. A gente vê isso em toda essa situação. Ele ouve as súplicas, os argumentos, verificando aquilo que Deus está fazendo na vida dos irmãos dele. É isso que ele faz. Na queda, a gente perdeu o caminho do nosso próximo. E cabe aos cristãos dar o primeiro passo de volta para eles. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela é agridoce. Agridoce é amargo e doce. A mensagem do Evangelho é assim. Ela é confrontadora, mas ela é também consoladora. Ela diz que Deus odeia pecadores. Ela diz isso com todas as letras e a gente não pode reduzir o Evangelho. Mas ela também diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E só os que encarnam essa mensagem, só os que se aproximam do próximo, com os seus ouvidos dispostos para ouvi-los, vão poder ter autoridade para pregar esse Evangelho, da forma íntegra como ele é. Em terceiro, se reconcilie. Jacó se reconciliou com seus irmãos. Nós somos mensageiros de uma mensagem de reconciliação. Que Deus em Cristo está reconciliando consigo mesmo o mundo. Essa é a mensagem que a gente está pregando. Do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Não dá para pregar uma mensagem de paz estando em guerra. Ou dá? José, ele armou toda essa cilada para se reconciliar com os seus irmãos. E nós devemos fazer o mesmo. Se somos patronos, se somos donos da mensagem da reconciliação, então não podemos estar em guerra com o nosso próximo. Devemos fazer de tudo para nos reconciliar com eles. O último capítulo de Gálatas diz: estando em vosso poder, estejam em paz com todos os homens. O Evangelho, irmãos, o Evangelho que torna inimigos filhos de Deus, nos convoca a fazer o mesmo. E quando a gente fizer, quando a gente se reconciliar com o nosso próximo, pregar o Evangelho estando em paz com eles, todos ficarão inexcusáveis diante de Deus. Não haverão motivos para eles culparem a igreja, culparem as circunstâncias. Eles vão ficar inexcusáveis diante de Deus. Eu quero te dar uma palavra. Entenda que nesses lugares vazios ao seu redor, amanhã ou depois quem pode estar sentado aí é o seu inimigo. Novamente, entre aspas, inimigo. Isso aconteceu comigo. Eu trabalho em uma escola de inglês que eu trabalhei, tinha uma menina lá, faz mais de 10 anos essa história. E ela era bruxa, ela fez um monte de magia contra mim, ia no cemitério, etc. Ela mandou um e-mail para contar isso, depois de 5 anos, senão nunca teria ficado sabendo. E ela, depois que fazia um sacrifício, os demônios voltavam e diziam para ela que ela não conseguia, porque eu era muito protegido, aí ela ia para uma entidade maior e maior, até que um dia ela se cansou e foi na igreja saber o porquê que nada pegava em mim. E lá Deus teve um encontro com ela, essa menina se converteu e hoje ela é esposa de um missionário aí. Não sei como está a vida dela, mas essa é a última notícia que eu tenho dela. Então é possível, entende? Ao seu lado aí amanhã ou depois, pelo poder do Evangelho, pelo poder que há na graça de Cristo, teu inimigo pode estar sentado bem aí, ouvindo a mesma palavra que você. Isso é para você pensar. Isso é para você acordar amanhã disposto a amar. Isso é para que você encarne o Evangelho. Fique de pé.